Bom, então a gente vai ver agora como definir uma classe em Python, como é que a gente define sintaticamente, né? Como é essa definição utilizando as palavras reservadas, a estrutura que Python exige. Primeiro de tudo, a gente vai ver que o Python ele tem uma palavra reservada chamada class, que é justamente para você definir uma classe. Então ela é utilizada da seguinte maneira. Você tem um class, a primeira linha da sua definição de classe vai ser class, e aí você vai colocar o nome que a sua classe vai ter. No nosso caso, no caso do exemplo, a gente vai criar uma classe fila, né, daqui a pouco. Então seria class, fila e 2 pontos. Depois dos 2 pontos, né, no corpo da sua classe, a gente vai colocar as operações que vão ser possíveis de fazer com esse tipo de dados. Como é que a gente define essas operações? Elas são definidas exatamente como a gente define funções, utilizando a palavra reservada def. Você vai colocar o def e vai dizer, crie uma função append, def insert ou def append. E aí o Python, existe uma sintaxe especial na hora de criar as funções de uma classe que ele exige que seja passado como primeiro parâmetro uma palavra chamada self. Você não precisa querer entender por que esse self tem que ser passado agora. É uma explicação que exige um pouco mais de conhecimento sobre a orientação a objetos e que talvez para essa introdução agora não é necessária. Você só precisa entender que na definição de uma classe, você tem essa sintaxe. Na hora de definir uma função, o primeiro parâmetro tem que ser a palavra reservada self. E aí depois você pode utilizar, depois do self, você pode utilizar quantos parâmetros você quiser, da mesma forma como a gente faz na definição de funções. Então você vai definir aí operações de inserir, de remover, de consultar, de imprimir, sei lá. São as operações que ou alteram o estado de um objeto ou que vão servir para consultar o estado de um objeto. Então essa é mais ou menos a sintaxe na definição das classes. A gente vai ver agora um exemplo de uma classe que foi criada para representar o jogo da velha, certo? Eu criei uma classe, um tipo jogo da velha, e esse tipo jogo da velha, ele me dá algumas operações de como é que eu posso jogar, como é que eu vou brincar com ele, certo? Então eu vou mostrar agora como é que a gente utiliza uma classe, como é que a gente cria um objeto de uma determinada classe, certo? Como é que a gente instancia, né? Que eu falei das instâncias, como é que a gente faz para instanciar. Olha só, eu tenho o meu programa aqui e eu vou executar run model. E aí o shell vai ser criado com base naquela classe, certo? Então eu vou dizer o seguinte, vou criar uma variável que vai ser chamada jogo. E essa variável é do tipo jogo da velha. Esse é o nome da minha classe, jogo da velha, certo? É o tipo que eu criei. E aí quando eu vou instanciar um objeto, quando eu vou criar um objeto do tipo jogo da velha, eu passo o nome da classe e passo esses parênteses, certo? Que é como se eu dissesse ao Python, cria aí a classe jogo da velha. Então eu vou dar um enter aqui e o objeto jogo vai ser criado, certo? Se eu digitar aqui jogo, o Python vai me dizer, esse aí é um objeto, uma instância jogo da velha, da classe jogo da velha, certo? Beleza, até aí, né? Eu tenho dois métodos na minha classe jogo da velha. Esses métodos são duas operações. Uma é a operação de desenhar o tabuleiro, certo? É uma operação de consulta do estado atual do jogo. E a segunda operação é a operação de jogar, né? Eu vou dizer, coloca um xzinho aí na posição no primeiro quadradinho, coloca um xzinho no segundo quadradinho, certo? Então eu tenho essas duas operações que são possíveis de realizar na classe jogo da velha. Vamos ver como é que funciona, né? Olha só. Quando você vai chamar, é exatamente como a gente fazia com listas. Por exemplo, eu tenho uma lista, então eu faço a variável lista, ponto, insert e o valor. Então, quando eu vou chamar aqui
a operação, eu vou dizer, ó, jogo, que é a minha variável, que é o meu objeto, certo? Ó, jogo, desenha, certo? Ele vai desenhar o meu tabuleiro. Olha só, desenhou um tabuleiro vazio, certo? São 9 locaizinhos aí que estão como underline. São os locais vazios. Então, vamos começar a jogar, né? Eu tenho o método joga. O método joga, ele vai receber como parâmetro a posição que eu quero inserir um determinado... Inserir aqueles símbolos, né? O X e o 0. Então, eu vou dizer, ó, joga aí na posição... Na posição 1, 2, certo? Então, eu vou dar Enter e ele vai desenhar 1, 2. Meu palpite é 1, 2. Aí, vamos aqui, jogo, ponto desenha, para ver o estado, certo? Olha só, ele colocou na posição 1, 2. Veja que como se fosse uma lista, né? A gente tem o 0, o 1 e o 2. Então, eu estou na posição 1, né? Linha 1, coluna 2, certo? Aí, vamos jogar de novo. Jogo, ponto joga. Esse primeiro lance que eu dei foi o primeiro jogador, certo? Então, agora a gente vai jogar o segundo jogador. O segundo jogador diz assim, ó, coloca na posição 0, 1. Aí, a gente jogou, né? Jogo. E aí, eu vou mandar desenhar o jogo. Olha, veja só. Ele colocou na linha 0, né, que é a primeira linha, 0, 1. Ele colocou lá uma bolinha. Veja que eu não, em momento nenhum, eu disse, ó, coloca X ou coloca bolinha. Coloca X ou coloca bolinha. O jogo mesmo, ele tem uma certa... o algoritmo do jogo, ele já altera o estado do meu objeto jogo. Quando eu joguei a primeira vez, ele marcou com X. Quando eu joguei a segunda vez, ele alterou o estado, disse, ó, o X já foi, agora eu vou jogar com o 0, né? Com a bolinha. E assim eu posso ir jogando até alguém ganhar, certo? Então eu vou dar umas jogadas aqui pra gente ver daqui a pouco quando ganhar. Opa. Aqui, olha, vamos dar uma olhadinha no estado do jogo. Depois dessas 3 jogadas que eu dei, tem quase um vencedor, né? Vou jogar de novo. Aqui na posição 2, 2. E vou jogar na posição 1, 0. Depois que eu jogar nessa posição 1, 0, a gente vai ter um vencedor, certo? Olha só, ele disse que o jogador X, que é o jogador que está representado pelo símbolo do X, venceu. Vamos ver como é que está o jogo depois desse último palpite, dessa última jogada. Olha só, a gente tem aqui essa linha feita, né? Então, o jogador X venceu depois de ter dado essa jogada aqui. Então, esse jogo, ele tem 2 operações que a gente pode manipular diretamente, que são os métodos joga e o método desenha. E existem também outros métodos que são internos, né, do jogo, para verificar se o jogador já venceu, para imprimir, o desenho é para imprimir o jogo. Então, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no código, bem por cima, no código desse jogo da velha.